Olá, querido, graça e paz, meu amado irmão. Estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para você, homem, né? Essa palavra é dirigida aos homens da nossa igreja, mas para você que é crente no Senhor Jesus, que serve ao Senhor e que é homem, Deus tem levantado, nos dado palavras de direcionamento, de ensinamento para os homens. E queremos levantar um exército de homens, homens profetas, homens sacerdotes dentro da sua casa, homens que assumam a sua posição em nome de Jesus no reino espiritual. Por isso que eu quero te fazer uma pergunta: tem profeta na tua casa? Tem profeta na tua casa? Em nome de Jesus, que você possa declarar: na minha casa tem profeta, e esse profeta é você, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre de si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Querido, Israel, nesse tempo aqui, vivia um tempo de idolatria. Eles alternavam entre a idolatria aos deuses filisteus e servir ao Senhor. É mais ou menos como a gente falava no passado, né? Havia um nome que a gente dava para um crente. A gente chamava muitos crentes de crente Raimundo, que estava com um pé na igreja e outro no mundo. Isso era uma coisa do passado, né? Mas o que Israel estava fazendo? Eles, quando Deus não respondia uma oração, eles corriam para os deuses filisteus. Basicamente, o mais famoso é Baal, né? Astarote são a deusa feminina, e Baal, o deus masculino. Eles corriam para Baal. Quando as coisas apertavam e Baal não respondia, eles vinham para o Senhor e ficavam se alternando. E, gente, isso aqui foi até Elias, até Reis 18, 1 Reis 18, né, 17, 18. Isso acontecia. Só que Deus levantou Samuel para trazer uma palavra interessante. Olha, em nome de Jesus, se é do vosso coração que voltais ao Senhor, se vocês querem seguir ao Senhor, então comecem a jogar fora os astarotes e os balaíns. Balaim, essa palavra, significava que eram miniaturas de deuses. Havia Baal, né, o deus da fertilidade filisteu. Só que Balaim é o diminutivo. Então o que Israel fazia? Eles faziam pequenos deuses miúdos, pequenos, para carregar nas bolsas, escondidos por dentro das roupas. Ou seja, eles podiam entrar nos templos para adorar o Senhor, para sacrificar ao Senhor, e mesmo assim terem nas suas roupas pequenos deuses. Irmãos, o que Samuel está dizendo? Olha, a gente precisa tirar da nossa vida as pequenas coisas que nos afastam do Senhor. Como homens de Deus, nós precisamos ser exemplos de adoração. Como homens de Deus, nós precisamos ser exemplos de obediência ao Senhor. Como homens de Deus, nós precisamos aprender a andar em santidade. E o que Samuel fala? Olha, tirai dentre vós os deuses estranhos. Irmãos, o que não era o Senhor era estranho. E Deus nunca permitiu. Por isso que a gente lê na Bíblia que Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém, porque Deus não dá glória a deuses estranhos, somente ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí o que Israel fez? Né? Olha a palavra de Samuel: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. Olha a palavra de Samuel. O que eu e você como homens devemos e precisamos fazer? Tirar da nossa vida tudo que é estranho, tudo que não pertence a Deus, toda atitude errada, toda atitude mundana, toda
todo e qualquer tipo de pensamento, orgulho, mágoa, rancor, altivez, soberba, inveja. Irmãos, são coisas que estão dentro dos nossos corações, não é? Às vezes as pessoas olham para uma pessoa e vê a pessoa ali rindo, feliz, né? Não sabe o que está dentro do seu coração, e Deus está dizendo, olha, aquilo que está escondido, aquilo que a gente esconde, os balaíns, aquilo que ninguém vê, aquilo que a gente não deixa que ninguém vê, Deus está dizendo, tira isso, tira essa idolatria, tira isso que está te afastando do Senhor, tira isso que está, sabe, impedindo você de viver uma comunhão plena com Deus, e olha, e servir, e preparar o coração ao Senhor e servir somente a Ele. Meu irmão, em nome de Jesus, o que Deus quer fazer com você, homem, é fazer com que você seja um exemplo e uma referência para outras gerações, as gerações que vêm depois de você, as gerações que hoje, os homens que hoje estão com seus 40, 50 anos, precisam estar revestidos da glória de Deus, cheios da presença do Senhor, vivendo a palavra, para se tornarem referências para as gerações que estão vindo, as gerações de quem está com 20 anos, a geração de quem está com 15, a geração de quem está com 10. Irmão, seja referência. Como é que você vai ser referência? Servindo somente ao Senhor, tirando todos os balaíns, todos os astarotes, todas as coisas pequenas que impedem o agir pleno de Deus na sua vida, pleno. A Bíblia fala que se eles servissem somente ao Senhor, Deus os livraria dos filisteus. E aí o versículo 4 fala assim, então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram somente ao Senhor. É isso que a gente precisa fazer. É isso que nós precisamos ter o entendimento. Sermos homens de Deus, sendo referência na adoração, mas servindo apenas um Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Você pode falar assim, mas pastor, a minha família vem em primeiro lugar. Não, ela vem em segundo lugar. Em primeiro lugar vem Deus. Não estou dizendo a igreja, não estou dizendo a religião. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a sua família. Depois vem o seu ministério. Depois vem a sua função eclesiástica. Entenda isso. Muitos de nós estamos fazendo da função eclesiástica o nosso balaim. Meu irmão, deixa Deus tratar da sua vida. Seja exemplo na tua casa para os teus filhos e filhas. E aí sabe o que acontece? Deus quer levantar sacerdotes dentro do seu lar. Deus quer levantar um profeta, e que esse profeta seja você, porque nós, como homens e pais, precisamos ser sacerdotes da nossa família e profetas dentro da nossa casa. Volto a te perguntar, tem profeta na sua casa? Tem profeta no seu lar? Assuma essa posição de homem ungido, pleno, revestido da glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz.